Fala galera do YouTube! Meu nome é Michel Portela, sou trader e hoje vamos falar um pouco sobre mini índice. Eu fiz um desafio lá no meu perfil do Instagram que se aquele history atingisse 100 reações, eu iria fazer um vídeo sobre o mini índice, sobre o movimento da semana anterior, o movimento que começou dia 17, tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu vou iniciar minha semana, né, é ir lá no tempo gráfico do semanal, né? Venho aqui, ó, no Profit, tá? Está em 5 minutos. Venho aqui no gráfico da semana e vou vir traçar Fibo, certo? No movimento. Esse movimento é dessa semana, tá? Esse candle aqui representa o movimento, o início da semana atual. Eu quero ver como tivesse na semana anterior. Então, vou ter que escolher esse aqui, ó, esse movimento de baixa, tá? Então, eu venho aqui, ó, nessa ferramenta chamada preço Fibonacci, venho aqui no magnético, é um movimento de baixa, então eu sempre traço Fibo de baixo para cima, né? Porque eu compreendo que o início desse movimento de baixa é nessa máxima e o final desse movimento de baixa é nessa mínima, tá bom? E se fosse um movimento de alta, seria ao contrário, tá? Então eu identifiquei aqui, ó, certo? Fibo, pode ver que o preço ele já começou próximo do nível de 61,8. Ele tentou vir testar fundo, mas a força compradora jogou ele para cima, tá bom? Mas é só uma observação, a gente vai dar uma olhada lá no tempo gráfico de 5 minutos as oportunidades que surgiram, né? Vamos lá. Vamos lá. Começa dia 17. Como eu falei, né, pessoal? O preço começou bem próximo, né, da região, né, do nível de 61,8, né? Mais um pouquinho, o preço nascia na retração. Vem aqui, né, formou uma zona de preço, certo? Aqui, ó, tá? Com esse fundo, com esse topo, pode ver, vamos dar uma olhada aqui, ó, uma zona, deixa eu ver se eu consigo calcular os pontos. Mas deixa eu tirar essa. Por aqui. Uma zona de 782 pontos, uma zona grande, né? Uma zona gigante. E daí sempre eu faço o seguinte, quando eu vejo uma zona, eu dou uma olhada nos dias anteriores, né? Quais que foram as zonas de preço para ver se está num tamanho proporcional. Então como que você pode fazer? Vem aqui no retângulo, né? Traça aqui, ó, certo? Você vai vir e ver se está no tamanho proporcional. Ó. Essa aqui foi uma zona que surgiu, certo? Ó, você coloca aqui, pode ver que está bem menor, tá? Vamos ver outra aqui, se surgiu. Ó, tá vendo essa aqui? Sempre eu vou orientar vocês a identificarem mais de uma zona, tá? Ó, pode ver. Para vocês tirarem ali uma prova real, né? Ó, outra zona aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, tá mais bonita. Uma orientação, né? Uma dica, na verdade, para vocês. Sempre que vocês forem operar, identificar se aquela zona que você está vendo, ela está proporcional em tamanho do que as demais, né? Tá? Porque se tiver desproporcional, a chance de você tomar um stop é muito grande. Ó, pode ver. Peguei mais, né? Peguei 4 zonas e essa zona que a gente identificou aqui era a zona maior, né, que tinha, tá?
Então eu não faria essa operação, não fiz essa operação, né? Na verdade, semana anterior eu não fiz nenhuma, certo? Nenhuma operação no mini índice. Então aqui pode ver, ela rompeu, deu stop, tá? Então um primeiro aprendizado aqui, né? É evitar operar em zonas, né? Desproporcionais, zonas que estão muito grandes, tá? Então aqui o preço chegou a formar, né, esse movimento e não deu mais nenhuma oportunidade, tá? Durante o dia do dia 17, tá? Vou procurar por zonas de preço, preço trabalhando dentro da faixa de Gaza. Não é uma região muito interessante. Pode ver que aqui forma uma outra zona de preço, né? Uma zona que pagou, tá? Aqui, ó, uma zona que pagou, só que eu não poderia fazer essa venda porque o nível de 61,8 estaria bem na frente. Então, outra operação, né? Ou seja, o preço trabalhando dentro da faixa de Gaza, por isso que está esse cenário tão feio, né? O cenário de um movimento irregular, a média de 200 aqui, ela ficou flat, certo? Tudo itens que a gente tem que olhar. Mas olha que interessante aqui, né? Formou uma zona de preço. Aqui, ó. Eu vou marcar aqui para vocês, ó. Opa. Né? Esse topo, né? Com esse fundo, certo? O preço rompeu, veio, pagou de volta. Essa linha que vocês estão vendo aqui é o ajuste, tá? Do dia anterior. O preço trabalhou o ajuste se comportando aqui como resistência por 2 vezes, né? É uma zona de preço. A retração de 61,8 não está no caminho, está abaixo, um pouco abaixo, então daria para fazer essa operação. Daria para surfar, né? Um movimento entre as retrações, certo? Pode ver, pessoal, podem observar que o preço ele trabalhou a semana inteira na faixa de Gaza, que eu gosto de falar, que são entre as retrações. Somente no dia 21 que ele deu aquela estilingada para cima, né? E agora está trabalhando aqui próximo da máxima da semana anterior. Então foi uma semana dentro da minha técnica com poucas oportunidades, até porque o contexto estava lateral, né? Ó, surgiu outra operação aqui, ó, mas não dava para fazer por conta da retração de 50%. Então surgiu muitas oportunidades, muitas zonas de preço, mas o preço estava no movimento lateral, né? E eu opero tendência. Os padrões que eu identifico são de tendência. Então, quando você identifica que o preço está trabalhando a semana inteira dentro da faixa de Gaza, né? Dentro dessa região, fica mais difícil, né? Eu posso operar entre as retrações, mas eu tenho que saber que se eu operar na faixa de Gaza, né? Existe um risco muito grande de eu ter ali um prejuízo, tá? De eu ter stop, tá? Então, alguns recadinhos, né? Não operar zonas desproporcionais, certo? Não operar contra a retração de FIBO. Prestar atenção no contexto do preço. Por isso que é importante, antes de começar a semana, você ir lá identificar a tua retração, teus níveis, para você saber por quê. Você provavelmente já escutou falar sobre isso, que não operar é operar, certo? A partir do momento que se identifica que o preço está numa situação lateral, dentro da faixa de Gaza, né, com poucas oportunidades, você simplesmente vai para outro ativo. Vai para o dólar, vai para o Forex, vai para o mercado americano. Se você insistir aqui, vai ser um show de stops, né? E muitas vezes daí as pessoas se arrependem. Pô, eu devia ter ficado sem operar, né? Devia não ter operado. Mas por conta de uma pressão, por conta de uma ansiedade, fica clicando, compra, vende,
fica comprando e vendendo o dia inteiro. E isso é prejudicial para o teu bolso, é prejudicial ali para o teu desempenho, né? Então um recado importante, quando você identificar o preço com esse contexto, fica de fora, né? Não precisa operar o índice, vai para um outro ativo, vai para o dólar, vai para o mercado americano, vai para o Forex, né? Tem muitas opções para vocês, tá? Não precisa necessariamente ficar num ativo. Até digo para você, para fazer esse vídeo é difícil em um cenário que o preço lateral, né? Sabe aquele ditado, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre? É o que aconteceu aqui, né? E quem ficou operando, certo? Acabou ficando nesse mesmo sentimento. Escreve aqui no comentário, aqui embaixo, qual que foi a tua experiência da semana analisada, nessa semana que eu fiz esse estudo. Qual que foi a tua experiência? Foi uma experiência positiva? Foi uma experiência negativa? Foi uma experiência de 0 a 0? Né? Caso gostou do vídeo, dá um joinha, clica em gostei, compartilha com um amigo. Bora, 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 bora. Fui!